Oi, vou dar um tempinho aqui pro pessoal voltar. Eu sabia que o Instagram ia me cortar, mas dessa vez nem reloginho ele me mostrou. Mas enfim, vou esperar mais uns minutinhos aí. Gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Os cortes na transmissão estão atrapalhando de alguma questão? Né? A primeira parte da live está no IGTV, provavelmente essa aqui vai de novo, vai também. Então assim, eu quero só trabalhando com vocês. No caso, se ela não estiver bem, você coloca a indução de novo e emerge de novo, ou pede. Opção número 1, Érica. Primeira coisa, a pessoa veio até mim, eu tenho que conseguir, entendeu? Tirar a pessoa daquele processo, desfazer aquilo que eu fiz, entendeu? Então assim, primeira coisa é, a pessoa começou comigo, desculpem, a pessoa começou o trabalho comigo, ela vai terminar o trabalho comigo, tá? Quando que eu peço para alguém vir buscar? Se eu ver que a pessoa está abalada, tá? Se eu ver que a pessoa está muito nervosa, independente dela estar... Primeiro, ela vai sair do transe. Eu não vou deixar a pessoa embora se ela estiver em transe, tá? Vou induzir a pessoa, de repente eu refaço uma parte da escalada daquilo que a gente passou muito rapidamente, no sentido de fazer como se eu estivesse fazendo um resumo, como estivesse brincando de recapitulando, entendeu? Recoloco a pessoa em transe, faço uma passagem muito rápida por tudo, tenho certeza do aprofundamento e eu vou reforçar agora a volta. Vou perder mais tempo na volta agora, para ter certeza de que a pessoa está... Eu vou ativar o ideomotor da pessoa durante o regresso. Entendeu? Vamos voltando, eu vou fazer uma contagem de 5 até 1. 5, respira fundo. 4, começa a mexer as mãos, mexer os pés. Se ela me responder aí, eu já sei que ela está voltando bem. Tá? O que acontece muitas vezes, 4, vamos mexer nas mãos e os pés, devagarinho. Você vê que ela tenta mexer, mas não mexe de fato. 3, mexendo com mais vontade, abre e fecha a mão, levanta os pés. Eu vou induzindo continuações. Em geral, quando você refaz o processo e começa a voltar, a pessoa já está respondendo melhor. Tá? Porque você fez com que ela passasse pelo processo sem tanto peso emocional. Então a pessoa volta melhor. Se não, você estende. 3, abre e fecha as mãos com mais vontade. Sente o ambiente, sente os cheiros, escuta o som, e aí eu uso o que está acontecendo em volta. Ah, tem um caminhão parado na frente, escuta o som da rua, o som do caminhão. Se tiver alguém conversando perto, escuta as vozes que estão chegando de longe, percebe o som voltando para perto de você. Entendeu? Você vai trazendo a pessoa sensorialmente para o momento. Em geral funciona. Quando é que não funciona? Ou quando a pessoa está em algum tipo de bloqueio, né? Ou a pessoa foi tão fundo, mas tão fundo, que você não se deu conta. Aí você tem que realmente, entendeu? Voltei, a pessoa não voltou 100%, eu não chego no 0. Vamos abrir os olhos, aí abre os olhos, fecha os olhos de novo. Eu brinco de descer e subir a escada. Aí já vai dando uma resolução, porque a pessoa entende que ela está voltando. Lembra que eu falei da inversão. Se você usou a inversão inversa, é ótimo. Se você fez o processo inverso de quando você começou com aquela pessoa, o inconsciente dela já vai estar trabalhando esse regresso. Então você já vai trazendo a pessoa. O que acontece muitas vezes é que a pessoa volta abalada mesmo. Ou porque revivenciou uma lembrança de trauma muito intenso, ou porque ela teve uma descarga emocional muito grande que ela não estava preparada, entendeu? Ela precisa de alguém que possa ficar com ela nesse período, que possa conversar, que possa amparar, dar um abraço. Você é terapeuta, você não é amigo, você não é mãe, você não é filho. Não é você que vai fazer esse papel. Você quer que eu ligue para alguém? Nosso tempo terminou. Estende um pouco a sessão, não pense 2 vezes, dá uma atenção um pouco maior para ela. Se você vê que ela ainda está um pouco abalada, oferece para ela se ela quer que ligue para alguém vir buscar. Em geral, a pessoa, se ela estiver mal, ela vai querer. Se não, é porque ela já está ficando melhor. Você vê que ela está bem, não está apresentando sinais de transe, está consciente, você fez os testes e voltou. Não tem problema. Entendeu?
Às vezes, assim, a gente, não sei se você já fez terapia, se alguém aqui tem experiência pode falar também, tem sessões de terapia que a gente sai que a gente parece que foi atropelado. Foi uma descarga emocional tão grande e tão intensa que a gente sai cansado. Então, assim, isso não quer dizer que a gente está em transe, quer dizer que a gente está cansado. Se a pessoa não estiver bem, ela vai sair devagarinho, vai esperar um pouquinho mais, vai de ônibus para casa em vez de a pé, vai chamar um Uber, entendeu? Então, assim, a pessoa também não vai correr risco com a própria vida. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, tá? Qualquer coisa você me fala aqui. Exatamente, Brunel. Não sabe, em geral, quem não sabe tirar é porque não sabe pôr direito. Porque, como eu falei, é um passo contrário. Se você desceu escada, você vai subir uma escada. Se você desceu o elevador, você vai subir o elevador. Você tem que colocar para a pessoa essa inversão de estímulos para ela entender que ela está, se ela desceu, ela está subindo. Se ela entrou, agora ela vai sair. E sempre tomar cuidado com as suas palavras. Sempre que se você na indução trabalhou, vamos entrar num outro ambiente, você vai fazer o contrário. Vamos sair desse lugar, vamos voltar para aquele lugar que a gente estava antes. Entendeu? A inversão é muito importante, tá? Sensorialmente falando e no inconsciente da pessoa, como eu falei, ela é literal, ela precisa disso. Tá? Pergunta muito boa. É necessário que o cliente lembre de tudo ao voltar do transe, de todo o processo, pois algumas pessoas se esquecem. Isso é muito normal. Tá? Eu vou usar um termo agora da psicanálise. Todos nós, tá? Vivemos em constantes estados de amnésia. Imagina uma grade na sua frente. Você enxerga partes do seu dia a dia, partes dos seus pensamentos, partes das suas emoções. Você não tem consciência 100% total de tudo. Isso é natural da pessoa. Só que em alguns casos essas grades são mais grossas e você enxerga menos ainda do seu dia. Você vive num estado de sonambulismo, como a gente fala na psicanálise. Você entendeu? E não é saudável. Então, o processo terapêutico serve para quê? Para você olhar mais adentro de você, para que essas lacunas que você vê vão ficando maiores e os espaços cada vez menores. As grades vão afinando. Até um ponto, elas podem não sumir, mas elas não são mais um problema para você. Porque quando você lida com um trauma, com uma neurose, com qualquer tipo de fobia, a sua tendência é afastar aquele pensamento de você. Você se esconde dele. Você não está preparado para aquela carga emocional. Na terapia, você passa a se preparar para isso. Tá? Você se prepara mais para isso. Então chega um ponto onde a pessoa tem tão poucas lacunas que não é relevante mais para ela. Ela está num momento bom para voltar para o dia dela. Tá? Por que eu falei disso? Porque na hipnose isso continua. A pessoa entra em hipnose, é como se você naquele momento tirasse a grade. Ela está enxergando tudo. O que acontece quando a pessoa volta para aqui agora? Aquilo volta. Porque aquele é o normal da pessoa. São os mecanismos de defesa, tá? São... Qual que é o mesmo termo? O senso crítico da pessoa, as noções morais, tudo isso é parte dela. Então aquilo tem que voltar quando você tira a pessoa da hipnose. Só que ela volta mais preparada para tirar aquilo da frente dela, para diminuir essas lacunas de percepção. Até um ponto em que ela não precisa mais se esconder do que ela sente. Entendeu? Quando a pessoa volta da hipnose e não lembra de tudo, não tem problema. Porque é que nem sonho. A gente acorda no dia e não lembra que sonhou. E ao longo do dia a gente tem aquele estalo, nossa, mas eu sonhei com isso. Ou então você fica com aquele pensamento insistente. Provavelmente você sonhou com aquilo e não lembra. Na hipnose vai acontecer a mesma coisa. Ela pode, naquele momento, ela tem que voltar bem. Mas assim, você não vai trazer a pessoa em amnésia total. O que você se lembra daquilo que você vivenciou? Você se lembra de alguma coisa? Ela vai lembrar de alguma coisa. Ah, eu lembro de uma escada. Ou então você está trabalhando uma questão de medo. Ela vai lembrar que ela sentiu medo. Porque é isso que ela foi trabalhar. Então assim, se ela lembrar uma parte do processo, para você já está ótimo. Tá? A não ser que você esteja fazendo uma regressão, de volta à causa, fazendo todo um trabalho de
elaboração com a pessoa e ela volte para o bloqueio inicial. Aí provavelmente você pegou em algum ponto que ela não estava preparada. Não depende mais de você, agora é com ela. Tá? Trabalha essa questão com ela, diminui a ansiedade dela e prepara ela para o baque que vai vir e para a próxima sessão. Tá? Porque vai ter uma próxima sessão e vai ter o baque. Ela vai chegar em casa, vai dormir e vai acordar lembrando de tudo. Garanto para você. Tá? É que nem uma pedra no lago. Você jogou a pedra, ela bateu no fundo do lago, levantou toda aquela poeira. Você não consegue nem enxergar direito. De repente, o que vai acontecer? Aquela poeira vai baixar e você vai ver de novo as coisas que estão lá. É isso que acontece no nosso inconsciente. Entendeu? Boa pergunta também. Coragem para indução, novamente, você faz em que momento? Depende da sua linha de trabalho. Tá? Depende da sua linha de trabalho. Como eu trabalho muito com lugar seguro, eu começo a indução, coloco a pessoa em transe, começo a aprofundar, levo para o lugar seguro. Eu já coloco ali esse lugar, essa âncora. Tá? Eu vou estabelecer os signos sinais para esse regresso, para esse momento, para voltar para essa segurança. Perdão. Lembrando que um lugar seguro não é só um lugar, não é só um momento. É um estado de emoção. A pessoa se sente segura. Então eu ancoro todas as sensações que a pessoa tem naquele lugar. O conforto, o bem-estar, a calma, a tranquilidade da pessoa. Tem pessoas que eu falo até para botar uma música de fundo. Imagina que tem até um fundo musical nesse lugar, uma música tranquila que você gosta, entendeu? Então, assim, eu vou ancorar ela ali. Às vezes, isso leva uma sessão inteira. Terminei a sessão, trago a pessoa de volta. Sessão seguinte, eu volto direto para o lugar seguro. Em geral, é o bastante. Tá? Por trás é a mesma coisa. Mesmo princípio. Como eu falei, depende do tipo de trabalho que você faz. Tem pessoas que colocam a pessoa em transe, estabelece uma âncora, um signo sinal e traz de volta. E aí testa o signo sinal. Toda vez que estalar os olhos, você vai fechar os olhos, baixar a cabeça e entrar no estado de relaxamento. Como eu falei, depende da linha e como você trabalha. Tá? Essa é uma linha bem mais clássica. Tá? Uma linha mais voltada para a hipnoterapia pura. Eu, como trabalho com a psicoterapia, eu sigo um outro caminho. Eu vou pela entrada, eu vou pelo mergulho, mas é a minha forma de trabalhar. Depende do que você quer. Só isso aí já dá uma live inteira. Então vamos deixar essa conversa para o grupo, para um outro momento, que isso daí vai longe. Tá? Mas me fala depois do seu jeito de trabalhar, como você costuma fazer. E a gente parte daí. Como eu falei, é bem subjetivo. Entendeu? Tem gente que nem põe âncora. Toda vez que vai fazer com a pessoa, faz todo o processo. Tem gente que na primeira sessão já entra botando âncora, na segunda já vai direto para âncora, já vai para aprofundamento e já economiza tempo aí. Como eu falei, depende do tipo de trabalho que você quer fazer. Tem pessoas que você consegue. Então, perguntinha capciosa e complicada. Poder eu posso. Mas para que eu quero fazer isso? Se a pessoa foi lá para lidar com ele. Se a pessoa não estiver preparada para lidar com o trauma, você sabe o que vai acontecer? Ela não vai lidar com ele. Você está diante da porta do inferno. Seus demônios estão lá atrás. Abre essa porta. Eu não consigo. Você consegue, você tem a força. Eu não tenho. Ou então, abriu a porta. O que tem do outro lado? Não tem nada. Ela não está preparada para lidar com aquilo. Então, assim, às vezes durante o transe, ela consegue ter relances. Ela lembra de partes do trauma. Pequenos flashes, pequenas partes da lembrança dela. Entendeu? Pode ter uma abreação para se proteger. Mas ela não vai entrar na memória total. E nem sempre o trauma vem como memória. Lembra do que eu falei do processo de regressão. Às vezes ele é instintivo, ele é emocional, ele é motor. Trabalha com o que a pessoa te entregar. Se ela te entregou movimento, devolve o movimento. Entendeu? O que você está sentindo? Estou sentindo muita aflição na barriga. Como é que é essa aflição? Parece que tem um fogo queimando na minha barriga. Vai esfriar esse fogo. Começa a trabalhar aquilo que ela está te dando. Entendeu? Se aquilo se reverter em algum momento numa lembrança, ela vai te trazer.
se não trabalha com o que tem. E às vezes você passa por todo o processo trabalhando do que ela está te dando. Entendeu? Fui olhar um pouquinho meu tempo que a gente já está abusando hoje. Entendeu? Você trabalha com aquilo que ela está te dando. Tá? De repente voltou, você tirou ela do trânsito, vocês estão conversando, ela começa a lembrar de tudo e começa a te falar. Então, naquela hora que eu estava sentindo a minha barriga pegando fogo, eu lembrei de uma situação assim e conta tudo. Lembra que eu falei da carga emocional do trauma? Se ele for maior do que a sua amígdala é capaz de processar, do que o seu hipocampo é capaz de processar, ela vai bloquear. Quando você vai trabalhando, você está reduzindo essa carga emocional até um nível que ela consegue passar e se transformar em pensamento, se transformar em lembrança. Entendeu? E às vezes demora. Tem gente que isso acontece espontaneamente, tem gente que isso demora muito tempo de terapia. Por isso que a gente não pode nunca dizer uma duração, não tem como saber. Guilherme Alves fala para perguntar para a pessoa se ela quer esconder. Acho que minha cara fala por si, né? Eu vou usar duas palavras que eu uso muito, tá? Você me desculpa. O pessoal do grupo já tá careca de me ouvir falar essas duas palavras. Nunca jamais. Nunca jamais. É a metodologia dele, eu não vou me meter com ela. Vou respeitar o trabalho dele por uma questão ética. Na psicologia, nunca. Nunca. A pessoa te trouxe um trauma, você não vai bloquear aquele trauma na pessoa. Nunca. Nunca, jamais. Tá? Linhas de pensamento. Eu não sei como é que é a linha que ele trabalha. Eu não concordo. Tá? Tô falando agora por mim. Eu não gosto disso. Se a pessoa te trouxe o trauma, ela abriu a caixa de Pandora e achou o tesouro que ela procurava. Aquilo que ela precisa saber. Tá? O que você pode fazer? Trabalha a carga emocional desse trauma para que ele deixe de ser um trauma, para que ele se torne uma lembrança e você vai tirando o valor dela para que aquilo perca o peso que tem para a pessoa. Entendeu? Agora fazer ela esquecer, perguntar se ela quer esconder de novo, nossa, nunca. Nunca, porque todo mundo vai querer. Quem não quer? Quem não tem uma lembrança ruim na vida que você quer esquecer e nunca mais lembrar? Gente, isso não existe. Esquecer não existe. Freud já dizia, se a mente não é capaz de se lembrar, o corpo vai lembrar. Entendeu? A pessoa tem um caso de gastrite tremenda, você trabalha com a pessoa, ela vai na situação de um trauma. Você quer esquecer? Quero. A gastrite vai voltar em dobro. Então, assim, questão de conduta. Eu não concordo. Tá? Eu, Felipe, psicólogo, não concordo com isso. Não sei que trabalho ele está fazendo, não sei a finalidade. De repente é uma questão pontual, de repente ele vai interromper a sessão porque deu tempo, não vai conseguir continuar, você faz uma pausa. Você quer guardar de volta? Depois a gente volta nisso? Não sei. Mas eu não concordo com isso, de maneira nenhuma. Tá? Eu preciso deixar como se não tivesse, menos ainda. Menos ainda porque é você negar para a pessoa tudo que ela conseguiu até ali. Eu consegui enfrentar um bloqueio, consegui enfrentar uma barreira, consegui me lembrar disso. 3 sucessos. Você vai tirar isso da pessoa? Eu posso ancorar o momento da pessoa. De repente ela estava numa situação física, de saúde, diferente antes do trauma. Quando veio o trauma, isso bagunçou tudo. Fiz o processo com a pessoa. Eu posso fazer com que ela vá deixando de lado partes daquele valor emocional para que a saúde vá voltando. Eu dissocio o trauma da condição da pessoa. Mas estimular a esquecer, voltar como se não tivesse mexido, olha, não acho funcional. Tá? Aí a gente vai bater na questão, né? Se o inconsciente escondeu, você pode esconder de novo. Esconder é uma coisa, esquecer é outra. Eu posso deixar de lado, guardar lá no fundo da gaveta, no depósito das lembranças, para nunca mais pensar naquilo. É uma coisa. Agora, lembra que o inconsciente da pessoa é literal. Se você usar palavras como escondeu, como esquecer, ela vai entender que ela tem que tirar aquilo de vista.
Você pode não trazer aquele trauma de volta, mas você pode trazer outros sintomas. Entendeu? É a história de fazer a pessoa parar de beber sem trabalhar com a depressão. Ela para de beber, começa a fumar, começa a comer, começa a jogar. Entendeu? Você está tirando uma parte. Você está tirando uma parte do trabalho da pessoa. Eu acho que assim, eu vou usar o termo facilidade, tá? Se a pessoa tinha um bloqueio, tinha um trauma, aquilo virou uma resistência para ela lidar com aquilo. Aquilo era muito difícil. Se você trabalhou, se você elaborou direitinho, aquilo não é mais difícil para a pessoa. Você quer deixar guardado? Vamos deixar guardado. Mas lembra que toda vez que você precisar lembrar daquilo, aquilo vai estar lá fácil de você acessar. Eu crio âncoras perceptuais para que a pessoa passe a ter acesso àquilo e aquilo não se esconda mais. Entendeu? É o que eu estou falando. É uma questão, às vezes, é uma questão de palavreado. Tá? Eu não gosto de esconder de novo porque parece que eu estou tirando da pessoa uma conquista dela. Ela conseguiu lembrar daquilo, conseguiu reintegrar aquilo. Tá? Eu corro o risco de, você quer esquecer, você quer esconder de novo? Eu posso estar estimulando o inconsciente dela a desfazer todo o processo terapêutico. Entendeu? É uma escolha arriscada. Eu não gosto. Não faria isso. Tá? Como eu falei, questão de método, eu falando. Eu não faria isso. Não sei se eu consegui responder. É uma pergunta bem complexa. Tá? Não sei se eu consegui responder de todas as frentes aí. Gente, a gente já esticou bastante dessa live. Já estamos na prorrogação aqui. Então eu vou... Se não tiverem perguntas a mais aqui, eu vou encerrando. E a gente continua essa discussão nos grupos, nas conversas. Vocês podem me mandar direct que eu tiro várias outras perguntas. Se eu não respondi alguma pergunta, vocês me mandem. Tá? A live, como sempre, vai ficar gravada no IGTV, depois ela vai para o meu YouTube. Então, sempre que vocês quiserem, vocês vão poder assistir. Se tiver uma dúvida, manda para mim a pergunta, manda para mim a sua questão. Vou responder com maior alegria, tá bom? E assim eu vou encerrando por aqui, depois dessa longa prorrogação, né? Nossa terapia matinal número 22 e a quarta e última parte dessa série, hipnoterapia passo a passo. E, como eu falei, as perguntas de vocês já estão me dando ideias aqui para os próximos temas e vamos ver aonde essa continuidade vai levar a gente. Tá? E eu tenho uma notícia para dar. Essa live está dando tanto certo, estou tendo tanta gente engajada, tantas perguntas estão surgindo, que eu vou transformar essa live num curso, uma sequência de vídeos. Ainda vou fazer esse curso, ainda vou lançar esse curso. Então vocês fiquem atentos nas mídias aí, nos grupos, que eu vou falar mais disso. Eu vou fazer um curso bem linear, desde a base da hipnose, passando pela hipnoterapia. Tá? Balão hipnótico. Quem sabe minha próxima live eu sigo esse caminho aí, Érica. Tem muita gente perguntando. Uma boa, vamos falar um pouquinho de emagrecimento e de balão hipnótico. Boa sugestão, vamos pensar nisso daí. Então, assim, eu vou trabalhar esse curso de uma forma bem resumida. Não vai ser, obviamente, um curso de formação, porque não dá para você dar um curso de formação 100% online, você tem que ter um pouco de vivência. Mas hoje em dia a gente tem o Zoom para ajudar a gente nisso. Então, eu vou pensar numa maneira aí de integrar as duas coisas e quem sabe a gente vai fazendo módulos continuados. Por enquanto vai ser um curso de apresentação, como eu falei, desde as bases da hipnose, a história da hipnose, como ela chegou nos dias de hoje, como ela chegou nos consultórios, e falar da hipnoterapia, do processo de hipnoterapia, como é que você constrói uma sessão de hipnoterapia, toda essa parte funcional para vocês. Tá bom? Fiquem atentos aí, esse curso vai acontecer daqui para frente, não tem ainda uma data prevista, eu estou trabalhando nisso. Tá? Flávia, tenho certeza que a Araceli manda um beijo de volta aí. Você está sempre presente nas lives, na sala. Seja muito bem-vinda aí. Traga suas dúvidas, porque eu sei que você tem um monte de pergunta. Tá? Você tem um repertório riquíssimo aí para contribuir. Traz para a gente, tá bom? Gente, a todos vocês, como sempre, meu muito obrigado. De coração, profundo agradecimento aí pela presença nas lives, pelo sucesso de mais uma sequência.
E vamos para as próximas aí. Boa semana para todos, bom dia para todos e até a próxima live. Beijo para todos, gente.